O mandamento do Eterno, ele é bom? Mandamento? Muito bom. Segundo o salmista, os mandamentos de Hashem são maravilhosos. Simplesmente maravilhosos. Sempre que nós estamos em apuros, em alguma situação, a gente lê o Salmo 19 e logo em seguida nós lemos o Salmo 20. Porque o Salmo 19, ele fala que dos nossos pecados ocultos, e nós nessa paraxá fala dos pecados ocultos, né? Fala do pecado consciente, fala do pecado como liderança, como pai, como líder, como chefe, como profissional. Em toda a função que nós estamos, nós temos uma posição de liderança, de mestre. Então nós temos que pedir a Hashem perdão por esses pecados. E o Salmo 19, ele fala assim: a Torá do Eterno é perfeita e reconforta a alma. Verdadeira testemunha do Eterno, que torna sábio o mais simples. Baruch Hashem, depois que nós adentramos a Torá, e que nós chegamos a essa sabedoria milenar, divina, você não percebe que você é uma pessoa mais sensível, mais inteligente, mais bonito, mais culto? Você melhorou muito como pessoa. Sabe por quê? Porque o Eterno está arrancando você do solo. Você está começando a aparecer, você está florescendo. E quanto mais você começa a florescer, mais belo você se torna. E para a gente se tornar essa pessoa sábia, nós precisamos entender que a Torá do Eterno é perfeita e reconforta a alma. E olha, de absoluta retidão são os seus preceitos. Trazem alegria ao coração, limpo ao mandamento do Eterno, que ilumina os nossos olhos. Nós vamos começar agora, no próximo domingo, limpar os nossos olhos. O que nós vamos fazer? Contagem do homem, tirar aquele culto, são 49 dias. O Solar vai passar para a gente as páginas 210, tudo para a gente estar fazendo as nossas orações. Então a Torá, ela limpa os nossos olhos. Esquilipotes. E olha que interessante. Nós enxergamos com os nossos olhos, mas nós agimos com o nosso coração. Depois que a gente faz o Shema, a leitura do Shema, lá no sábado, o que o Eterno fala para os homens? Colocar o sítio, que não é para a gente seguir segundo os nossos corações, segundo os nossos olhos. Então nós enxergamos de acordo com o nosso, fala assim, desejo. Eu enxergo de acordo com o meu desejo. Por que tem hora que você lê a Torá, você fala assim, gente, eu já passei por isso aqui e nunca vi isso. Porque você não estava desejoso. Não era importante. Quantas vezes eu li o livro de Levítico e nunca tirei nada? Eu lia por ler, porque fazia parte da leitura anual que a gente tinha. Porque de onde eu vi, a gente tinha um calendário, a gente lia toda a Bíblia, todo ano. A gente lia por ler. Depois, quando eu alcancei alguma coisa, eu estava falando com a Soraya, onde foi Soraya? Onde eu conseguia enxergar, e vai graça de JC, e eu já trouxe estudo de JC e vai graça. Misericórdia. É o desejo que me conduz. Quantos leram o Salmo 50 essa semana? Quantos têm uma lição para falar do Salmo essa semana? É um desejo. Não é ler, é um desejo. É o que você busca. Então, quando nós estamos aqui, você tem que desejar alguma coisa. E o que nós temos que desejar? Hashem, Deus. Se você deseja Deus, Deus se revela a você. E é só isso. Ele limpa os nossos olhos, pura ao temor do Eterno e perpura para sempre. Verdadeiros são os julgamentos do Eterno, todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro mais refinado, mais doce que o mel, que se forma nos favos.
Teu servo esmera cumpri-los, e sei que grande é a recompensa por sua observação. Isso aqui que eu acho lindo. Todos os dias eu faço essa oração, eu faço essa leitura. Mas quem consegue discernir seus próprios erros? Os nossos pontos cegos, nós não conseguimos enxergar. Quando você está irado, você não consegue perceber e enxergar nada. Ninguém consegue te ajudar. Quando você está com raiva, ninguém consegue te ajudar. Você enxerga com o seu coração, com o seu desejo. Com o desejo de ódio, de fazer mal. E quando nós associamos o mal, essa energia vem com muita força. O mal é uma energia muito forte. E ela fala assim, o mal é silencioso. O mal é como uma serpente. E o mal, ele alcança o seu coração e leva você a realizar o seu desejo. Quem falou que o fruto do Éden, ele era saboroso? A serpente. Por que a Eva acreditou? Que ela desejou. O que ela desejou? Conhecimento, né? Saber de tudo. O orgulho soberbo, eu vou me tornar Deus. Então, o nosso desejo, ele nos conduz. Quantas pessoas desejam milhares de coisas nesse mundo, simplesmente para o seu ego? Ele está fechado para todas as coisas. Quantas pessoas estão totalmente sofrendo, desequilibradas nas cadeias, porque tiveram um pensamento, um desejo mal, não controlou e teve uma ação? Quantas pessoas boas tiraram a vida do outro no sinal porque fechou ele no carro? O seu desejo, a sua raiva, a sua idolatria, o seu ego, ele não permite você conexão com Deus. Por que você está falando isso, Silas? Porque nós não entendemos, ele tem muita coisa de vai entrar. Porque está falando que você tem que fazer o sacrifício para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Aí eu pergunto para você, existe um tempo? Não. Então está todo mundo pecado, todo mundo está assim, todo mundo contaminado? Não. Então a gente tem que fazer perguntas para a gente entender. Mas a pergunta maior que nós temos que fazer é a seguinte: Deus é real para mim? Guarda isso até o fim. Essa pergunta. Deus é real para mim? Voltamos no 13. Mas quem consegue discernir seus próprios erros? Purifica-me das faltas involuntárias que eu não percebo. Quais são as faltas involuntárias que eu não percebo? A necessidade do meu irmão estar do meu lado. A negligência. Às vezes que eu precisava ter uma palavra e eu não tinha. As minhas omissões, nós somos omissos. Olha as injustiças que acontecem ao nosso lado 24 horas. O Eterno tem que nos perdoar disso. Na nossa família, com os nossos pais, com todos. E nós temos que falar assim: preserva-me também dos pecados conscientes. Quantos pecados conscientes nós cometemos? Muitos. Eu sei que não posso, eu não posso falar lá, chamar lá, eu falo. Eu não posso roubar, eu roubo. Eu não posso fazer algumas atividades no Shabat, eu faço. Eu tenho que honrar os meus pais, eu não honro. Eu tenho que respeitar o meu próximo, eu não respeito. Eu tenho que servir a Deus com alegria, eu não sirvo. E são pecados conscientes. Eu tenho essa consciência, mas eu cometo esses erros. Que Deus nos livre, nos ajude, que esses erros não venham nos dominar. Então, quando eu tenho a consciência das minhas falhas, e falo com Deus para Ele me ajudar, para que eles não me dominem, então eu serei plenamente íntegro e estarei inocente de grandes transgressões e as orações que quase todos nós falamos. Possam as palavras da minha boca e a prece do desejo do meu coração serem aceitas por Ti, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor.
Fala. Tem um salmo muito interessante também, que é o 145, que fala que nós somos um povo de coração desnorteado, incapazes de trilhar os caminhos do Eterno e os mandamentos dele. Então, será se de verdade a gente, né, consegue, eu falo de todos os mandamentos, né, mas Sim. a gente tem que tentar pelo menos assim. Temos que tentar. E isso que é interessante, que é bonito. Porque todos nós cumprimos mandamentos do Senhor, mas cada um se apega a um mandamento. O Eterno tem uma conexão com cada um. Cada um tem uma conexão para fazer falar com Deus. Eu, por exemplo, a minha conexão através de falar com Deus é através de reza. E eu amo falar com Deus. Ontem mesmo nós vamos fazer a Parashá, nós vamos fazer o nosso Kabbalah Shabbat, e cada Shabbat é um que reza, a gente reza por todos vocês. Eu vou rezar rápido, eu rezei 30 minutos, quando a assistência para você rezou 30 minutos. Nós rezamos 30 minutos. E foi uma coisa maravilhosa, porque vinha nome de pessoas na cabeça da Soraya, e eu falava o nome da pessoa na hora, eu rezava por aquelas pessoas, e não sabia. E Deus vai dando essas conexões para a gente, a experiência. Eu acho que para mim não existe uma experiência mais gostosa do que você celebrar um Kabbalah Shabbat na sua casa, você com a sua família, você senta, reza, lê os salmos. Aí então a gente fala, não, oração é muita, não. Depois que a gente faz todas as orações, a gente vai fazer a nossa oração pessoal, agradecer a Deus pela vida de cada um, por tudo que acontece. Esse Deus tremendo que a gente canta é maravilhoso. Então, quando você entra debaixo desse portal, a gente não quer parar. O Soraya falou, nossa, você rezou 30 minutos, eu falei, nossa, nem para mim foi minuto. Mas, olha que coisa gostosa, ela está falando da experiência que ela está falando através da minha reza. Ela pensava no nome, orava, rezava. Várias pessoas aqui veio o nome, nós rezamos, pedimos a Deus por vocês. Mas o que eu quero dizer, cada um tem uma conexão. Tem gente que tem conexão, o Kiddush, que é maravilhoso. Se o Mário Geraldino faz a parte principal da casa, se não tiver o Kiddush, não tem estudo da Torá. A alimentação é sagrada, tem que ter alimentação. E não é só isso, porque a alimentação que nós vamos ingerir aqui agora, ela tem uma energia. E você tem conectado essa energia. E ela está nesse sacrifício. E o alimento é uma aproximação a Deus. Por isso que a Soraya fica falando, gente, não vamos sem fazer brahá. Não é que a gente é chato e está falando que fazer. Porque senão você vai só comer, só para o corpo. E esse alimento não é para o corpo, é para a alma. Se fosse só para o corpo, a gente não tinha essa preocupação. Matéria e o espírito. Matéria e o espírito é o Lehai, o tempo todo o Lehai tem que estar ligado para a gente. Então, o Eterno quer aproximar de nós. E a Parashá vai entrar nesse livro. Na Torá ele está focado totalmente em sacrifício, de aproximação que o sacerdote tem que fazer no templo. Então ele descreve vários tipos de corban, de sacrifício. Tem sacrifício que é totalmente queimado, tem que queimar ele todo. Tem um corban de oferta que a pessoa está feliz e ele vai dar uma oferta de gratidão a Deus. Outro pecado, intenção, hein? E o corban de Minhá é uma oferta, eu achei ela muito especial, porque é uma oferta que todo mundo pode fazer. Porque é uma oferta que você vai fazer uma torta, tipo uma panqueca. Eu lembro uma vez que você falou disso, Cláudio. Você fez um estudo, você está fazendo um estudo e falou dessa porção. Porque um bocadinho de farinha, todo mundo pode dar. O que é esse corban, esse sacrifício? É a gratidão que Cláudia falou que nós temos que ter. A gratidão, ela não tem preço. Todo mundo pode fazer alguma O coisa. sacrifício era como se fosse a própria pessoa, né? Sim, a alma. O sacrifício queimado lá era como se fosse a própria fosse a própria alma que ela estava fazendo. Exatamente. Então, porque às vezes você tem muita coisa, você tem muito rebanho, tirar um mais que faz diferença. Mas no sentido cabalístico que você está trazendo, sim. É essa gratidão da alma, é você se doar. É por isso que ele bota a mão na cabeça do sacrifício e passa os seus pecados todos para ele, né, Senhor? Sim, que você deveria ser condenado a essa morte, mas está simbolizando isso. Então tem parte que vai ser queimado, tem um passarinho pequenininho lá no caso, a rolinha, tudo. Todo esse processo.
Então, essa paraxá está voltada para o sacerdote daquilo que tinha que ser feito no templo. E isso vai acontecer novamente, seja em breve nossos dias, a construção do próximo templo. Mas a consciência que nós temos de ter esse serviço, de todos esses processos, que Deus é um Deus acolhedor. Quando uma pessoa erra comigo sobre isso, eu fico irado. E eu não sei se eu estou predisposto a perdoá-lo imediatamente. Às vezes eu quero punir aquela pessoa. Eu quero uma punição àquela pessoa. E Deus, eu erro, e Deus fala assim, eu estou te testando. Eu estou te preparando para você ficar melhor. Eu só quero que você reconheça que você errou e volta aqui, que eu vou fazer um novo teste com você. Porque eu amo você, eu coloquei você nesse mundo para você brilhar, para você crescer. Então, o meu erro, Deus não fica irado comigo. Ele fala assim, eu estou te testando. Eu conheço os seus limites. Eu sei que você é capaz de vencer esse teste. Eu só quero que você se conecte comigo. Porque se você estiver conectado comigo, você não vai cair nesse laço. Olha que coisa linda. Deus é muito amoroso. Se você ler o livro de Levítico, vai cá, pensando em punição, você nunca verá o amor de Deus. Você nunca verá o amor de Deus. Por isso que as pessoas passam por cima disso e jogam uma tal de graça, que é uma desgraça, que não muda sua mente. Porque a convivência que nós temos com Deus é de aproximação. Através dos meus atos falhos, eu me aproximo de Deus e falo, Deus, eu não quero errar mais. Eu não quero mais errar. E eu levo para Deus um sacrifício. Eu dou algo simbólico para Ele. E qual que é o algo simbólico que eu tenho para falar com Deus hoje? Em mim mesmo aqui. Me perdoa, eu não quero fazer isso mais. E Deus fala, perfeito, seu filho, se levanta, tem outro teste amanhã, se você não vai cair. Isso que é bonito, porque Deus acredita em nós e Ele devolve. A Cláudia fez a oração aqui agora falando. Ele devolve a sua alma com a finalidade de testar você, para ver o seu teste, seu filho. O senhor eleva o alemão. Quando o senhor é testado, se o senhor não cai, o senhor eleva o alemão. Baruch, e os meus testes são para levar a congregação e demonstrar que Deus é amor. Olha, se fosse passar um telão aqui da minha vida, para vocês eu ia ter muita vergonha, tem muita coisa feia na minha vida. Muita coisa feia que eu fiz. Se for passar um telão aqui, eu mostrando tudo que eu já fiz, misericórdia, se não jogar pedra. Entendeu? E Deus sabe todos os nossos dias, não sabe? E o que ele fala assim, eu te amo, eu confio em você. Uma oportunidade de... Uma nova oportunidade. Então, vai criar sacrifício corban, vai criar corban, é uma aproximação. O Eterno quer que através do seu ato falho, você reconheça que você precisa fazer Teshuvá e servi-lo melhor. E servir com alegria. E não só servi-lo, é reconhecer que Ele tirou da escravidão dessa transgressão. Porque é um peso você carregar uma transgressão. O Eterno tira o fardo de nós, quando nós confessamos. E dos seus pecados, Ele não se lembra mais. Claro, Hashem. Então fazer o sacrifício, é isso que cura a nossa alma. Porque as pessoas estão feridas, machucadas. Porque elas não têm como se aliviar. E você tem. Você tem o Shabbat. Você tem as suas orações diárias, aí você pede perdão, Deus te perdoa. Nossas festas fixas. Baruch Hashem. Isso é Vaikra. O relógio segura. Deus chamou Moshe a fim de comunicar essas leis. É interessante que Vaikra, lá na palavra Vaikra, não vou mostrar que a Soraya já mostrou isso para vocês. O Azim do Vaikra, ele não é pequenininho, o Azim. Isso vocês já sabem. Então, essa paraxá, quando Deus chamou, Moshe não quis registrar na Torá que Deus o chamou. Ele falou assim, eu vou colocar aqui que Deus me chamou, parece que eu sou o cara, né? Ele não quis registrar, ele não queria escrever Vaikra, que Deus o chamou. E o que ele fez? Começou com Deus, falou, não, eu não vou colocar, ele foi colocar um azinho pequenininho.
E olha que interessante. Curiosidades. E a pena da caneta que tinha essa tinta que estava escrevendo, Deus escrevendo a Torá de Moshe, Moshe escrevendo, quando ele escreveu esse asilo, sobrou um pouquinho de tinta. O que é que Deus fez com essa tinta? Passou na testa de Moshe. E essa tinta fez com que a face de Moshe ficava brilhando. Então, quando Moshe estava ensinando a Torá para o povo, ele estava com o rosto coberto? Não. Olha que interessante. Quando você está ensinando a Torá, o que está brilhando na sua face? A luz de Hashem, a Torá. A tinta que escreve a Torá, a luz de Hashem. Quando você está falando a Torá, sua face está brilhando. Por isso que o Eterno fala para os Escolhem, né? Abençoar que a face dele venha estar na nossa face. Resplandecer a face de Hashem na nossa face. É ter uma vida de Torá. Quando você leva a Torá, você está levando a luz de Hashem. Olha, tanta riqueza que o Eterno deixou disponível para o homem. E como essas coisas estavam escondidas de nós? É interessante nessa lição que nós vemos de Moshe. Moshe ele não quis honra, e Deus o honrou. Quando a pessoa quer ser honrada, a honra corre dele. Salomão fala assim: antes da queda do homem, o coração do homem se enche de vaidade. O desejo da honra, o homem fica vaidoso e ele perde a fonte de Hashem. Porque tudo que nós temos e tudo que o Eterno dá a cada um de nós é para que nós possamos elevar o nome de Hashem. O Eterno deu honra a cada um de nós. O ego te cega, né? Cega. O que acontece? A nossa expectativa, ela não pode estar em nós. Não é o seu conhecimento, não é a sua formação, não é o seu dinheiro. O que faz você ser alguém é Deus. Como assim, senhores? Você só é alguém se você está refletindo Deus. Se você está transbordando Deus, você existe. Porque a finalidade nossa não é viver, é existir. É existir, é a existência que nós trazemos a presença de Deus aqui. A existência divina, a construção desse mundo está nisso. Por isso que nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós não podemos olhar para as situações. Se você olhar as situações, Cláudio, você vê muita coisa ruim. Se você olhar para a sua vida, você vê coisa ruim. Mas o salmista nos ensinou, quando foi levantar, eu falei isso na última paraxá, quando foi levantar o Mishkan, o que eles fizeram? Os salmos de degraus, que diz assim, cântico de degrau, a ascensão. Aonde está a sua ascensão? Quando eu ergo os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Para o chão. Você quer ser honrado? Olha para cima. Deus honra você em todos os seus passos. O Salmo 145, que o alemão acabou de falar, está falando que Deus conduz o passo dos homens. Deus conduz os seus passos. Se você estiver olhando para cima, porque se você olhar para baixo, você está conduzindo os seus passos. Para aproximar de Deus é necessário algum tipo de sacrifício. Não tem como você aproximar de Deus sem sacrifício. Não tem como você aproximar de Deus sem relacionar com Ele. E quanto mais você relaciona com Deus, você se relaciona melhor com o próximo. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele nos faz inteiro quando nós relacionamos com o próximo. Por isso que Deus deu para a gente um companheiro, uma companheira. E um companheiro difícil, uma companheira difícil. Sabe por quê? Porque ele vai ajudar você a aproximar de Deus.
Porque o seu companheiro conhece os seus pontos cegos. E isso é muito interessante. Há muito tempo, Soraya falava algumas coisas que eu tinha na minha vida que eu não concordava com ela. Ela falava, esse comportamento seu assim, 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 eu não acreditava. Eu falava, eu não sou isso. Até que um dia que eu fiz o meu teste de comportamental, eu fiquei assustado. Eu falei, aqui, Soraya, ela está falando aquilo que você falou, isso. Eu sou isso mesmo, mas eu não enxergava. E eu não aceitava. Eu achava que ela queria me humilhar. E olha que interessante. O Eterno fala assim, eu te dei um parceiro. Se você ouvir esse parceiro, ele é a luz para você. Mas se você não ouvir esse parceiro, ele é fogo. Ele se torna fogo. E quando se torna fogo, queima tudo. Queima a empatia, queima o amor, queima o convívio, queima aquele relacionamento gostoso. A Shalom-Bate vai embora. Por quê? Nós não queremos ouvir verdades. Não adianta eu ler o Salmo e falar com Deus, olha, os pecados inconscientes. Aí chega uma pessoa e fala, primeiro você está fazendo isso. E você sai daquela pessoa. Falando que tem que aprender a ouvir, mesmo aquilo que você não quer. Então você entende que Deus criou para cada um de nós alguém que vai nos orientar a ser luz. Mas você tem que querer ouvir. E eu vou te falar, todos nós já ouvimos. Só que nós ouvimos com o nosso ego, com o nosso coração. E ficamos irados com raiva. Mas quando você fala assim, Ganzuletobá, tudo é para o meu bem, e você escuta, você fala, olha, eu vou prestar atenção. E pode ser que isso seja verdade. E para você relacionar com Deus, não adianta você vestir algo, porque o Eterno conhece você, conhece as suas entranhas. O Eterno sabe que você precisa fazer o Teshuvah. Você não esconde nada de Deus. Então, para eu me aproximar de Deus, todas as vezes eu vou fazer o serviço, eu lavo as minhas mãos e falo, Deus, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Eu quero apresentar o melhor para Ti. Eu quero que a santidade venha aqui. Eu quero que a minha fala não seja uma fala em vão. A Cláudia estava falando, eu falei, Deus, que essa palavra não seja perdida, que ela alcance os corações e as mentes corretas. Porque a palavra, ela é a única coisa que nós temos, é a nossa fala. A única coisa que você tem é a sua fala. A sua fala é eterna. O seu corpo vai ter pão. Enquanto esse corpo estiver aqui, tiver esse fôlego, que a sua fala tem que ser positiva. E é interessante que o Eterno fala que nós precisamos fazer para Ele um sacrifício. E nós não podemos fazer um sacrifício contrário. Avodá zará. Avodá é um serviço. Mas você tem que fazer um serviço para Deus, tov. Você não pode fazer zará. O que é zará? Qualquer jeito? Pode ser de qualquer jeito, pode ser contrário, um serviço que não está de acordo com aquilo que Deus está pedindo. Então, quando Deus fala conosco e deu para nós 613 mandamentos, eu posso adequá-los esses mandamentos? Não. De jeito Nenhuma nenhum. Bíblia. Nenhuma Bíblia. Se eu quiser adequar esses mandamentos, o que eu estou fazendo? O serviço contrário, avodá zará. Foi o que os filhos de Arão fez, né, filho? Não. Não fez o Eles serviço. usaram Bíblia. Não, eles não fizeram avodá zará. Eles queriam estar na presença, muito próximo da presença. Mas chegando nessa posição, nós vamos estudar. Mas vou falar Soraya, eu vamos falar disso, olha, vamos hoje, eu vou colocar com vocês. O que acontece? Avodá zará é um serviço contrário a Deus. Se eu estou ansioso, eu estou servindo a Deus com o quê? Essa é a verdade. Serviço contrário. Porque meu socorro vem de Deus. Se eu estou ansioso para amanhã, eu não acredito em Deus. Olha como é difícil.
o relacionamento divino com Deus, na filosofia judaica, é algo totalmente diferente. Não é que eu levantei a mão, está tudo resolvido. Aqui não. Aqui, a partir do momento que você entra, todos os dias o nível aumenta. O nível nunca vai descer, só vai subir. Porque o Eterno quer você cada dia mais alto. Você lembra do profeta que foi descendo? Águas rasas, não. Tem águas mais profundas. Você tem que ir mais profundo. Então, o que acontece? O que é Avodah Zará? Não acreditar em Deus. Não é fazer idolatria. Idolatria é outra coisa, é traição. Está nos 10 mandamentos. O Avodah Zará é você não acreditar em Deus. É quando chega uma notícia difícil para você e você começa a chorar e não olha para cima. Porque o socorro vem de Deus. Você não saber esperar também é uma, né, filho? Isso, não saber esperar. É? Tem que saber esperar, confiar em Deus. Deus, Ele fala conosco. Não podemos viver uma vida com ansiedade. Precisamos esperar. O tabernáculo ficou pronto. E Deus falou assim, tem que esperar 6 meses. Eles esperaram 6 meses para a inauguração do templo. Tudo pronto. Mas está pronto. Tem a hora, tem um mês, tem um aniversário, o Soraya falou de Abraão. O aniversário de Abraão, nós vamos inaugurar o tabernáculo. Mas eu estou ansioso, eu quero. Não. Aí existe essa ansiedade. Tem que confiar em Deus. Estamos de frente do mar, vamos orar, vamos ficar gritando, orar. Para que você está orando? Eu não mandei atravessar. Atravessa. Coloca o pé na água que o mar vai se abrir. Se você tem dúvida, você não acredita. É um desafio muito longo que nós temos pela frente. E nós fazemos a Avodah Zará. E dizem os nossos sábios que a Avodah Zará vai muito além disso. Que a Avodah Zará é não valorizar a sua vida. Quando eu não valorizo a minha vida, eu estou fazendo a Avodah Zará. Se eu estou triste, a Avodah Zará. Porque eu tenho que servir a Deus com alegria. Porque eu não sou mais uma pessoa. Eu sou o quê? Deus me tirou, passou por cima do Egito, tirou a cada um de nós da escravidão, e agora nós somos o quê? Servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E temos que servi-lo com alegria. Se eu não estou servindo Ele com alegria, vou dar Zará. Aí eu falo, Deus, misericórdia. Eu estou impregnado. Eles cometeram a Avodah Zará durante 40 anos. 40 anos, é isso aí, isso é o desculpa, fala. É isso aí. Então o que é que acontece? Não valorizar a sua vida, a sua existência, é Avodah Zará. Não valorizar um serviço religioso, não estar aqui na quarta, na sexta-feira, no sábado, é Avodah Zará. Você está trocando essa presença divina. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu sinto a presença de Hashem aqui conosco. Eu sinto. Que coisa boa. Então, nosso serviço é bom. E essa coisa boa, ela tem que estar conosco. Você fica em paz. Assim. Sim. E isso vai ficar com você, não é só que não. Ela vai com você para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, onde você estiver. Não é, Hashem? É você quem leva. Avodah Zará, não respeitar aos pais e mestres. Se você não respeitar os seus pais e mestres, você está cometendo Avodah Zará. Ah, mas o meu pai é isso e aquilo. Você tem que honrá-lo. É um mandamento. Independente de, você tem que honrar pai e mestre. E por que você tem que honrar mestres? Porque muitas vezes você tem um pai que ele não tem o conhecimento de Torá. Então, se você adquirir outra coisa, não é só respeitar, é adquirir. O mestre que você adquiriu, honre-o naquilo que ele tem levado até você. Avodah Zará, casamento misto, relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé, é Avodah Zará.
Omitir estudo da Torá aos seus filhos. Avodazara. Se você não ensina os seus filhos Torá, cumprir mandamento, Shabat, circuncisão, onde que a criança aprende? Na sua casa. Não adianta você chegar agora com 12 anos e mandar um menino fazer bar mitzvah, se você não ensinou ele na sua casa. É na sua casa que ele vai aprender. Ele vai ter a escolha dele. Mas você tem a obrigação de ensinar os seus filhos a Torá. Lashon hará, avodazara. Não saber quem você é e seus valores éticos e morais é avodazara. Quando alguém pergunta para você quem você é, o que você responde? Quem você é, Alexandre? Vou te dar a resposta do talvez, porque é emocionado. Quando alguém perguntar quem é você, Alexandre, você tem que falar assim, eu sou filho do Altíssimo. Eu pensei nisso aí. Eu sou filho do Altíssimo. Você não pode falar o que você é. Graduação, trabalho, nada. Eu sou filho do Altíssimo. Nós estamos aqui com uma única função, construção desse mundo. Quem você é? Filho do Altíssimo. Quem você é, Deus? Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Eu fico assim, maravilhado. Eu falo assim, Deus, é tanta riqueza, porque todo ano a gente vai estudando e vai trazendo essas coisas. Eu falo assim, Soraya, de onde que esses homens tiraram essas preciosidades? Então, muitas vezes nós queremos ter santidade, ser santos, mas o que é ser santo? Valorizar a sua vida, valorizar a sua existência. O que é santidade? Respeitar pais e mestres. O que é santidade? Shalom bate um casamento. Valorizar o que Deus te deu, né, senhor? Valorizar o que Deus te deu. É a palavra de gratidão que Cláudio falou. Não omitir o estudo de Torá aos seus filhos. Gente, é muito difícil estudar com criança. É muito difícil. Eu vou falar para vocês, se vocês pegarem os meus netos e conversar com eles a paraxá dessa semana, eles vão falar coisa com vocês, com todo respeito, eu acho que vocês nunca nem ouviram. Os meus netos estão estudando Torá em altíssimo nível de Midrash. Vou falar coisas para vocês que vão falar assim, eu vi feliz que o Eterno traga meu netão Samuel, que eu preciso dele também, são todos. Então o que eu falo? A Micheline fala, pai, mas é muito difícil. Eu sou Soraya, cobra dele, cobra do William, cobra da Luísa, do Juliano. Não é difícil não, vocês têm que te dar um tempo para eles. A função é sua. Porque se você não ensinar, como que eles vão aprender? Ah, mas a gente não tem KBL, não tem importância, são seus filhos. O senhor fala que tem que assistir e tem que aprender, porque eles estão aprendendo e estão contando história para eles, estão falando coisas de Midrash, Baruch, porque eles estão aprendendo. Ela falou, pai, se eu não te levar no Midrash, se eu ficar lendo aqui, eles não vão entender. Eu estou contando histórias do Midrash, coisas maravilhosas. Então, assim, você tem que ensinar os seus filhos já há um bom tempo, né? Inculcando nos seus filhos. Agora, eu tive pouca convivência com minha filha. E ela daquela imagem, aquela coisa. E quando um dia eu fui entrar sem ser muito invasivo, entendeu? Falar sobre Torá, ela pediu para me parar. Inclusive, ela veio aqui e ela não. Né, na outra congregação. Então, assim, é difícil você está entender dizendo, isso. você está dizendo, sabe por quê? O seu exemplo já está mexendo nela. A sua conduta, a sua postura hoje já mexe com a sua filha. Agora, como ela herdou uma religião do outro lado, deixa com Deus, Deus vai ver. Não adianta você querer fazer isso agora, que é difícil. Então, se cada um está numa caminhada, entendeu? Agora, se eu estivesse chegando agora com os meus filhos, colocar isso para eles, seria muito difícil. Meus filhos estão casados, eu estava do outro, já tenho um. Então, assim, sem julgamento. Sem culpa, né? Sem culpa, entendeu? Não é isso. Mas o que a gente tem que fazer? As crianças aqui são os nossos filhos.
Meu irmão, nós estamos levando a nossa família, o jeito nosso processo. Isso aí, Alexandre. É isso aí. Não adianta você falar assim, eu quero o Gabriel aqui, não. O seu comportamento vai fazer, entendeu? É nesse sentido. Uma vida. A Torá reconforta a alma. Entendeu? Vamos para frente. E o corban de aproximação, nós precisamos dessa aproximação de Hashem. Chegar próximo de Deus. E como você chega próximo de Deus hoje? Através do estudo de Torá. Como que Deus se revela a você? Através do estudo de Torá. Quando você está lendo Torá, lembra que seu rosto está brilhando. O Eterno está revelando a você coisas novas. Talvez você fale assim, Silas, eu não tenho os livros, não tenho nenhum Talmud, não tenho nada. Mas aqui embaixo, gente, tem muitos comentários interessantes. Tem muito comentário interessante. E mais do que isso, quando você pede Deus, Deus traz a revelação para você. Deus fala com você. Deus fala com cada um. Eu conheço pessoas que não têm Torá, não tem religião. Ele não é um ateu. Mas as atitudes deles sim, tão nobres. Sim. Né? Uma pessoa assim que é doadora, entendeu? Sim. Então, o que é o nosso corban hoje? É o estudo da Torá. É a nossa tzedakah, fazer bondade, gente. A bondade, ela salva. Caridade, ajudar o próximo, amor ao próximo, ouvir o próximo, estar atento ao próximo. Isso Torá, Tefilá e Tzedakah. é o nosso pilar. E é interessante que o nosso comportamento, ele que vai ditar as regras da vida, da nossa vida, dos nossos filhos. O que faz seus olhos brilharem? É isso que vai fazer com que os seus filhos se movam. Um empresário muito rico lá em Israel, ele é construtor e dono de hotéis. Lá em Israel, Jerusalém, tem uma rede muito grande de hotéis e prédios. Ele é um construtor, um homem muito rico, e ele tem 11 filhos. E ele trabalha muito, e todo Shabat, ele chegava no Shabat, fazia as rezas com os filhos e falava assim, o meu sonho era ser como o Rabino, porque o Rabino, todos os dias, ele dedica 3 turnos da vida dele para estudar a Torá. Ele estuda de manhã, à tarde, à noite. Ele está estudando Torá. A vida dele é estudar a Torá. Como eu acho lindo um homem que consegue dedicar ao estudo de Torá. E esse empresário, ele bancava essa sinagoga e ele estivava nesse rabino. E esse rabino tinha 5 filhos também. Tinha 5 com os outros 5. Então esse empresário, todo Shabat, ele falava com os filhos que ele achava bonito o homem que ele dedicava ao estudo da Torá. E os filhos dele, como ele era construtor, ele colocou todos os filhos homens para fazer engenharia. E eles fizeram engenharia. E depois que eles fizeram engenharia, eles filaram, o mais velho virou para o pai e falou assim, pai, eu quero fazer rabinato, eu quero ser rabino, eu quero estudar a Torá. E o pai ficou meio decepcionado, empresário, falou, não, tudo bem, vai estudar a Torá. Aí um foi, o outro foi, e os filhos homens todos foram estudar a Torá. Todos os filhos rabinos, e sobrou as mulheres, né? E ele, um grande empresário, e os filhos tocando a empresa. Mas tudo bem, ele falou, não, tudo bem, eles querem estudar a Torá, e foram estudando a Torá. E passados alguns anos, os rapazes já estavam grandes, e ele foi conversar com o rabino, que tinha lá os seus filhos. E todos os filhos do rabino viraram empresário. Ele não tinha nem um filho que quis seguir o rabinato. E eles foram conversar, ele virou para o rabino e falou, rabino, eu fiz tudo, a minha empresa, está tudo ótimo, tudo muito bem. Nem um filho meu que seguiu o meu caminho. Quiseram todos estudar, ser rabino. Eu não sei onde que eu errei. O rabino falou assim com ele, eu sei onde eu errei.
Ele falou, mas você sabe onde você irmão? Ele falou assim, eu sei. Todo Shabat, vocês deixavam lá em casa muita coisa gostosa, deixavam para os meus filhos presentes, para minha esposa, para mim, e eu falava para os meus filhos assim, eu queria muito ser um empresário bem sucedido como você, para ajudar instituições. E o que os filhos viram? O valor do meu pai é um homem que tem empresas, tem dinheiro de faz ser da cara. Todos os filhos deles se tornaram empresários no ramo de joias. E ele falou assim, olha, interessante, faz sentido, porque todo Kabbalah Shabbat eu falava com os meus filhos, e eu admiro a sua vida, porque tinha 3 turnos que você estudava a Torá. E sabe o que o Rabino falou com eles? Eles chegaram à conclusão, aquilo que brilha os seus olhos, os seus filhos vão seguir esse caminho, para agradar você. E sabe qual foi o nosso erro? Nós não elogiamos os nossos filhos. Sim. Nós não elogiamos nossos filhos. Os meus filhos foram atrás daquilo que brilhava os meus olhos, para que eu pudesse elogiá-los. Conclusão, hoje eu vou elogiar os meus filhos. E ele fala, o Rabino fala, e ele tirou uma grande lição disso. Toda alma desce aqui com um objetivo, e nós escolhemos o caminho que nós queremos percorrer. Para você fazer um estudo de rabinal, ficar 15, 20 anos estudando sem dinheiro é muito difícil. Essas almas que desceram, eles já desceram com o propósito de estudar para ser rabino. Precisava de recurso e precisava de alguém que incentivasse. O próprio pai incentivou. E o outro rabino que tinha Yeshivá, ele quer que muita gente fica apoiando e trazendo tzedakah nas sinagogas, para ter muitas. O que os filhos falavam? Nós vamos ser grandes empresários e vamos manter várias instituições. Olha que interessante. Então eles não erraram. Os pais não erraram, não, senhor. Se eles desceram com propósito, Depende. é. Depende. Você tem que É. Você tem que elogiar os seus filhos. Foi o caminho que eles seguiram, mas o que o pai realmente achava bonito? O que você acha bonito que o seu filho pode seguir? Muito Cada um queria uma interessante. coisa, mas não era vontade. Não era Não era vontade. vontade de Deus. Né? E para a gente encerrar, para a Soraya responder aqui, senão não vou deixar tempo para ela. Imagina, eu quero que você imagine comigo agora, daqui uns dias, daqui uns anos, quando você estiver fazendo 80 anos. Imagina a sua festa de 80 anos. Seus netos, seus filhos, todo mundo em volta da mesa, aquele bolo bonito, seus netos batendo palma e vão falar para você assim: vovô, vovó, queremos ouvir o seu discurso. Qual é o discurso que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Que vivamos 120 anos com saúde e paz, mas que possamos pensar que hoje e agora nós temos uma oportunidade de mudar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos através das nossas ações. E os nossos, né? E os nossos. Porque quando você muda, você muda. Quando você aproxima, faz o seu sacrifício, aproxima. Deus aproxima todos, você eleva todos. Assim você venha ter essa consciência de chegar aos seus 80 anos e falar: eu sou filho de Hashem, e que eu cumpri o legado que ele me deixou. Eu sou filho de Ele é Deus. eterno.